Olá, boa noite. Eu vou aqui fazer mais um vídeo. Hoje vou falar sobre buscar primeiro o reino de Deus. Vamos para o capítulo 6 de Mateus e o verso 33. Então, aqui Jesus fala para buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, que as outras coisas serão acrescentadas. Mas para você entender esse versículo, o que é para buscar primeiro o reino de Deus, aí você vai ter que buscar primeiro os ensinamentos desde do versículo 25, que ele fala sobre as árvores do céu, para nós ver como é que as árvores vivem, né? Ver como o lírio do campo vive, né? A sua beleza, né? Que não adianta nós buscar as coisas antes de conhecer o reino de Deus, né? Porque se Jesus tivesse explicado só essa parte aqui, buscar primeiro o reino de Deus, ninguém ia entender o que significava essas outras partes aqui que ele está ensinando. Que nem vamos supor, o que é que ele estava ensinando que era para nós buscar primeiro o reino? Porque muita gente hoje estão buscando primeiro as coisas do mundo para poder conhecer o reino de Deus. E o reino de Deus é justiça e paz no espírito. Então, se você não ser justo, né, consigo mesmo e também com o povo lá fora, né, com a sua família, com todos, né, como é que você vai ter paz de espírito? Não vai ter paz. Então, o que acontece aqui? Quando ele explicou para os discípulos, né? Porque essas explicações aqui, os judeus não aceitavam, né? E não aceitam até hoje. Aí nós vemos que a Bíblia foi escrita para os seguidores de Jesus, não foi para os que não seguem a Jesus. A Bíblia, ela foi escrita para os discípulos de Jesus, por quê? Agora nós não vemos os tais cristãos seguindo esse mandamento de Jesus aqui, para buscar primeiro o reino de Deus, o conhecimento da verdade, para os padres, para os pastores, que só querem saber de ensinar o povo a enricar, que nem vamos pôr os padres, levar as pessoas nas sinagogas lá para poder ensinar da maneira que eles querem. Não é desse jeito, porque esses ensinamentos que nós vemos aí nas sinagogas e nas igrejas é ensinamento dos judeus. Porque os judeus que pregavam para que você fosse no templo. Os judeus que pregavam para que nós desse o dízimo, né? Tudo isso daí era a prática do judaísmo, do povo que não aceitaram Jesus. Aí Jesus veio e falou assim, vou derrubar esse templo aqui e vou construir outro. Quer dizer, como que eles estão entendendo essa palavra que foi para eles? Não estão. Os discípulos de Jesus, sim, entenderam. Porque eu mesmo entendi o que significa buscar primeiro o reino de Deus, né? Porque na época que eu não era crente, eu não tinha esse conhecimento. Mas acontece o seguinte, quando eu passei a entender a palavra de Deus, primeiro eu comecei a buscar o conhecimento da palavra. Eu passei, foi 3 anos estudando, trabalhando, estudando. Eu não vou dizer para você parar de buscar o trabalho, buscar as coisas para você viver. Mas sim, estudar essa parte aqui. O que significa buscar primeiro o reino de Deus e não as outras coisas primeiro. Mas o povo, a maioria do povo hoje, cristão, estão buscando primeiro as coisas materiais
para ele, né? E não busca o reino de Deus, que é a justiça e a paz de espírito, que está lá em Romanos 14. Então, quer dizer, essa parte aqui, Jesus fala só buscar a justiça de Deus. Então, por isso que nós hoje aqui, discípulos de Jesus, que nem eu estou explicando para vocês, para que vocês primeiro vão estudar a Bíblia como um discípulo de Jesus. Senão vocês não vão entender essas escrituras, porque essa escritura não está escrita para os judeus, e nem para os católicos, nem para os crentes, porque eles não entendem essa parte. Deus abençoe a todos que vão abrir os olhos.